Olá, queridos, mais uma vez estamos juntos aqui no nosso canal Palavra que Salva. E eu sou grato a você que faz parte do nosso canal, a você que está inscrito no nosso canal. Que Deus te abençoe, meu amado, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus esteja derramando a sua bênção sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, seus filhos, em tudo que você tiver, seja grandemente abençoado pelo Senhor. E você que está nos assistindo pela primeira vez e nunca tinha assistido essa mensagem, ou assistiu uma, agora está assistindo outra, e ainda não se inscreveu, olha, eu quero te convidar, e te dizer uma coisa, aliás, duas coisas, né? Primeiro, você pode se inscrever aí, você não vai pagar absolutamente nada. Segundo, é que você vai ter mais de 530 vídeos, mensagens assim gravadas, de 10 a 15 minutos, e todas elas, estão no canal. Você pode acessar, depois de inscrito, você tem acesso livremente, gratuitamente a essas mensagens aí, que tem uma diversidade de temas. E esses temas são para quê? Para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então, se você quiser fazer parte, você se inscreve, faz parte do canal, que você vai estar recebendo essas mensagens, podendo acessar as mensagens antigas, tá bom? Deus te abençoe, é bom ter você aqui conosco, ok? E também eu te peço, você quer ajudar o pastor na divulgação, o interesse não é financeiro, é divulgar a palavra de Deus através desse momento aqui que nós estamos. Você pode dar o like, dê o like ali, ok? Ou se você quiser escrever alguma coisa que quer mandar, se quiser fazer um pedido de oração, você escreve lá o nome da pessoa que você quer que ore, que o pastor vai estar orando por essa pessoa e apresentando diante de Deus, e com certeza Deus vai responder e abençoar. Tá? Então você pode fazer isso, que aí isso ajuda na divulgação do vídeo, e aí outras pessoas podem receber essa mensagem, tá bom? Então vamos lá, a palavra do Senhor, Atos 9, a conversão de Saulo, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres o levasse presos para Jerusalém. Seguindo a estrada fora, ele aproximasse de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Está registrado em Atos capítulo 9, do 1 até o 5. Mas eu aconselho você a ler até o 9, Então vamos lá. É interessante aqui, fala da conversão desse grande homem, esse grande evangelista, esse grande discipulador, esse instrumento que Deus vai dar habilidades, vai estar instruindo, vai estar capacitando para que ele possa, para que ele faça o que ele fez, Ele está contando a história dele aqui, mas tudo que ele já ia fazer, que Deus estava preparando ele como instrumento para a sua grande obra. E é interessante a gente falar de duas coisas aí, quando você vai continuando a leitura, você vai ver que ele pega essas cartas, e vai para o caminho de Damasco, em direção às sinagogas de Damasco, para prender, E ele diz que a primeira vez, ele diz assim, no verso 2, pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens com mulheres levasse presos para Jerusalém. É a primeira vez no livro de Atos que os cristãos são chamados de os do caminho. Eles eram conhecidos assim, os do caminho. Se Paulo achasse esse os do caminho, que eram os cristãos, ele ia levar preso para Jerusalém. Então é interessante a gente entender. A segunda parte ele caiu do cavalo e ficou cego. A luz cegou
Paulo. E aí é interessante a gente fazer uma reflexão em cima disso, porque a luz cega para fora, né, para que ele pudesse olhar para dentro de si. Ele vai ficar 3 dias cegos ali, né, até que o profeta vá orar nele, né? Então aquela luz, ela veio de encontro e ela cegou para fora. Fora ele é o que? Um perseguidor. Fora ele tem cartas de ameaça. Fora ele é aquele que aprisiona. Fora é aquele que maltrata o povo de Deus, né? Tanto que quando Ananias, o profeta, recebe de Deus o comunicado, vai lá, e aquele é o fulano, o Saulo, tal, tá ali na casa tal, na rua tal, vai lá e ora nele. E Ananias disse: Senhor, mas esse homem aí, só o nome dele causa tremor, medo, pavor, né, em toda a comunidade, porque ele é um homem obstinado, ele é um perseguidor, ele é nocivo para nós, Senhor. Ele disse: não, vai, porque esse para mim é vaso, é instrumento escolhido, eu escolhi. Né? E aí a gente começa a ver as tais loucuras de Deus, né? Como Deus ele faz, ele age e ele se manifesta em nosso meio, né? Então, quando, por exemplo, lá em 1 Samuel, se eu não me engano, no capítulo 16, né, quando Deus fala para Samuel: Samuel, vai na casa de Jessé, que eu vou ali levantar um novo rei. E aí Samuel começa a olhar os filhos de Jessé, né? Poxa, deve ser esse aqui, tem jeito de rei. Senhor, esse tem jeito de rei, fala como rei, se porta como rei, senta como rei, anda como rei, vive como rei. Ele disse: não, Samuel, tu vê o que é exterior, né? Essa visão para mim não faz sentido. Eu vejo o que está dentro, né? No coração, aí eu sundo o coração, né? Então, em determinados momentos da nossa vida é necessário sim que a gente pare, dê uma freada, né? O Paulo ele caiu do cavalo, mas é necessário que a gente dê uma freada para olhar para dentro de nós. E aí a gente pode ver 2 coisas que é interessante. Uma é a questão de que o que reflete no nosso caráter, né? O caráter é o espelho da nossa estrutura, é aquilo que o outro vê em mim, né? Então, Paulo era visto como um perseguidor, um matador, aquele que prende, aquele que aprisiona, aquele que faz maldade, aquele que é nocivo, né? Tudo de ruim, catastrófico, né? Pânico era sinônimo para aquele nome, Saulo. Então, era aquilo que eles viam em Saulo, aquilo que era exterior. Porém, o que vai acontecer? Paulo vai começar a olhar para dentro de si, ver que realmente essa coisa exterior que ele fazia vinha de dentro, vinha de seu interior e refletia em si algo muito ruim, Mas tem outra coisa que é interessante também, que não foi só isso que Paulo viu. Ele viu também o que ele poderia produzir ou o que ele poderia fazer na obra de Deus que vai de encontro a esse perfil exterior que agora não vai mais existir, porque ele vai passar de perseguido para perseguidor, de perseguido para perseguidor, e ele tem como potência dentro dele o que ele pode produzir, olhar para dentro de si, porque chega um momento que a gente tem que parar, tem que rever alguns conceitos, tem que rever alguns valores, tem que rever algumas falas, tem que rever alguns comportamentos, e ver que nós não somos só isso, Então, nós temos algo a dar mais, Conta-se a história, que Jesus estava andando com os discípulos, pela rua e viram um cachorro morto, E aí os discípulos disseram assim: olha, o cachorro está morto, ali se desfazendo. Aí Jesus disse assim: pelo menos os dentes deles eram bonitos, Então,
sempre há algo, isso serve para a gente ilustrar, né, de forma bem simples, que Deus ele vê algo em nós que às vezes a gente não vê. A gente não consegue visualizar isso. Por quê? Porque aquele externo ele sufoca, aquele externo ele toma conta, ele domina, ele não faz com que eu volte e olhe para mim. E Paulo precisou cair do cavalo para olhar para dentro de si e ver a potência que aquele homem era. E que ele estava completamente cego. Então a cegueira de fora faz ele olhar para dentro de si e ver realmente, e ver de uma forma natural, simples, objetiva quem ele era, as suas vulnerabilidades, mas as suas potencialidades. E aí vem a chave da história, que é interessante, né? Você vai ver o quê? Que no capítulo 9, verso 2, diz a palavra que ele carregava cartas. Essas cartas eram cartas de autorização, de ameaça, para prender os cristãos, chamados de os do caminho. Então essas cartas eram cartas de ameaça. E aí você vai ver o que? Fora dele, ele estava andando com cartas. Cartas de ameaça, mas dentro dele haviam outras cartas. Olha só, e aí eu vou te dizer quais são as cartas que haviam dentro de Paulo, ou Saulo ainda, né? Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, são cartas que ele vai escrever para as igrejas, instruindo, admoestando, exortando, acolhendo, abraçando, evangelizando, ensinando, discipulando, mostrando a obra de Deus. Até as cartas das prisões, Filipenses é uma carta das prisões que ele escreve, dizendo: alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos, tal. Então, haviam cartas dentro dele que até então ele não tinha conhecimento disso. E foi preciso Deus parar ali, fazer ele cair do cavalo para ele entender que ele era uma potência. O que isso traz para nós hoje? Nós somos uma potência. Às vezes você, pela circunstância ao teu redor, pela coisa que se forma no externo, você não consegue olhar para si. Olhar para dentro de si, ver o potencial que você tem, que você pode utilizar na obra de Deus, que você pode fazer na obra de Deus, e de repente a luz de fora te cegou. A luz de fora precisa te cegar para que você olhe para dentro de si e veja o quanto você é útil na obra de Deus. E uma outra coisa que é interessante: pare de dizer eu não posso, eu não consigo, ó vida, ó céus, tudo vai dar errado, eu não vou conseguir, eu sou inferior. Nada disso. Você é uma potência diante de Deus. Deus quer usar essas habilidades que você tem, que Deus vai te fazer conhecer, se você ainda não conhece, para que a obra dele se expanda como esse homem fez, por todo o continente, mostrando a palavra, dando a palavra, divulgando a palavra, proclamando a palavra de Deus. Então, nós somos essa potência. Então comece a olhar para dentro de si, que você vai ver muitas coisas boas, muitas coisas potências, muitas coisas dinâmicas que você tem, que pode ser utilizada assim para a obra de Deus, e com a finalidade principal, amados? Fazer com que o nome do Senhor seja exaltado através das tuas ações, através dos teus comportamentos, através da tua proclamação, através da tua mordomia cristã. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia grandemente. Amém.